Fala, para glória de nosso Cristo, estamos aqui mais uma vez, meu Deus! E hoje eu começo fazendo uma pergunta para você. Você alguma vez já foi esquecido? Você alguma vez já deixaram você de lado? Já esqueceram quem você é? Então, justamente o tema de hoje é: ainda que ninguém lembre, está na memória do Senhor. E justamente nós estamos começando, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Se Deus quiser, vai ser rápido o vídeo de hoje. Misericórdia, pronto, 2 horas. Mas justamente esse tema ele é muito importante, porque hoje no mundo que nós vivemos, infelizmente, as coisas são muito instantâneas e rápidas. No sentido de instantâneo, aconteceu, papum, e rápido, já passou aquela situação e não vai mais ser lembrado. Só que justamente Deus ele trabalha de uma forma completamente diferente. Deus ele tem um livro escrito a seu respeito, ao meu respeito. E neste livro, Deus ele tem tudo muito bem registrado. E ele trabalha justamente cuidando daqueles que estão nesse livro. E justamente antes de você nascer, antes de você vir para essa terra, antes de você começar esse processo, né, de aperfeiçoamento para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, Deus já tinha a sua vida toda escrita. E muito bem escrita, inclusive. Antes de você nascer, ele já tinha escrito uma história sobre sua vida. E justamente essa história sobre sua vida, ela conta tudo, desde o início até os últimos acontecimentos dela. Mas o fato é, muitas vezes a gente acaba se preocupando, né, como é que está a memória das pessoas a respeito de nós. Mas Deus tem uma resposta muito específica a respeito disso. E vamos começar para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E aqui a gente tem um termo que ele é muito, muito interessante. Deus ele repete isso diversas vezes ao longo da lei dele, mas assim, há um porquê disso. E esse termo é Gênesis capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Você vê, esse termo, e lembrou-se Deus de Noé. Esse termo, e lembrou-se, ele é muito presente. Não é que Deus ele tem esquecimento. Não é que a memória de Deus ela falha. Não é que Deus precisa ser lembrado para poder estar na mente dele aquilo que está acontecendo. Pelo contrário. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aí que está. Quando Deus ele deixa claro esse termo, e lembrou-se Deus, aí tem um propósito de Deus. Só para deixar uma coisa clara. O hebraico ele é um idioma muito e totalmente material. Quando está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem em Gênesis, justamente esse termo arrependeu é uma tradução para aquele que faz algo diferente, aquele que estava com um propósito e mudou aquele propósito. Aquele que foi por um caminho completamente diferente do qual tudo estava indo. Aquele que foi contra as expectativas daquilo que aconteceu. Foi justamente quando o homem caiu. Quando o homem caiu, quando chegou naquela época de Noé, um pouco antes, Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. E aí justamente ele fez o quê? Ele mudou o contexto. Caso contrário, a humanidade iria se destruir. Caso contrário, a humanidade não iria mais existir. Por tamanho pecado, tamanho iniquidade, tamanho corrupção humana, tamanho corrupção moral. Se não fosse Deus que tivesse terminado aquela humanidade antes de Noé e feito uma nova humanidade a partir de Noé, não ia existir mais ser humano. Por isso que Deus mudou o seu caminho completamente, mudou o caminho da humanidade completamente. A humanidade estava indo para um lado, Deus foi lá e mudou para outro lado. E aí justamente o termo é arrependeu. Por que arrepender? Arrepender é volte face. Arrepender é literalmente mudar a direção completamente. E esse é o termo que é interessante para ser colocado nesse contexto. Mas Deus ele não volta com sua palavra. A palavra de Deus ela é reta. A palavra de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus ela é perfeita antes dela ser proferida. Porque ele é
Não é que Deus vai ser, Deus não foi, Deus agora está sendo. Não, Deus é. Era, é e há de vir. E justamente quando Deus lembrou da humanidade, é só um termo que Moisés, quando estava escrevendo a lei do Senhor, ele deixou esse termo. Ele deixou isso muito claro para que a gente possa entender. E Deus, pronto, agora fez algo. E Deus, pronto, ele trabalhou. E Deus, pronto, ele colocou suas mãos e pôs em ação o seu plano. Então, assim, esse termo ele vai ser repetido várias vezes. A gente só pegou alguns versículos que mostram justamente Deus entrando em ação. E Deus mostrando a sua graça, a sua misericórdia e também o seu juízo. Deus mostrando sua graça e sua misericórdia, mas também a força do seu poder contra aqueles que se levantam contra ele. Então, assim, esse termo, e Deus se lembrou, ele é um termo muito forte. Ele é um termo muito terrível. Porque se estamos debaixo da graça de Deus, se estamos debaixo da lei do Senhor, se estamos debaixo do que Deus estabeleceu, se somos justos perante seus olhos, glória a Deus. Mas se não somos, vamos continuar. E lembrou-se Deus de Noé. Vamos para o outro texto. Gênesis capítulo 19, versículo 29. E aconteceu o quê? Destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Você vê, Deus ele tinha uma aliança com Abraão. Deus ele fez uma aliança com o pai Abraão. E essa aliança com o pai Abraão era tão forte e tão poderosa que literalmente ela se estendeu até Ló. Por quê? Porque Ló acompanhou Abraão. E aí Ló foi para Sodoma e Gomorra e Abraão ficou do outro lado da campina. E Deus ele estava ali naquele meio destruindo aquelas cidades, que aquelas cidades, segundo o que Deus falou, eram cidades más, eram cidades pecadoras, eram cidades que cometiam abominações perante Deus. Foi o que Deus disse. E justamente dentro desse contexto, Deus destrói aquelas cidades. Mas antes de destruir aquelas cidades, Deus lembra. Deus, E aconteceu o que? Deus destruiu as cidades da campina, lembrou-se de Abraão. Você vê, Deus não lembrou de Ló direto. Deus lembrou de Abraão. E Deus lembrou de Abraão. Ou seja, Deus ele estava executando o seu ato, mas ele lembrou de Abraão. E aí, pelo fato de ele ter lembrado de Abraão, agora começa. Tirou Ló do meio da destruição. A aliança que Deus tinha com Abraão era tão forte que fez ele se lembrar, mesmo no momento do juízo, de Ló, daquele que era o sobrinho dele. Ou seja, Deus ele se lembrou. E nesse momento a gente vê a misericórdia de Deus, assim como a gente vê em Noé. Noé estava no meio daquela arca, no meio daqueles animais, em cima do mar. Mas Deus se lembrou do que Noé estava passando com sua família. Gente, a gente está num lugar confinado, cheio de bicho, no meio do mar. E a terra inteira estava cheia de água. Isso é uma situação extremamente traumática. Isso é uma situação extremamente terrível. E saber que todo mundo que a gente conheceu já não mais existe. Essa situação é uma situação muito forte. Mas Deus se lembrou. Deus teve misericórdia. Assim também como Deus teve misericórdia de Ló. Deus se lembrou de quem? De Raquel, a esposa de Isaac. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. Olha que coisa linda. Aliás, a esposa de Isaac não, a esposa de Jacó. Gente, naquele tempo, quando a mulher ela não podia dar luz, ela não era bem vista. Naquele tempo, naquela sociedade, a mulher que não tinha filhos, a família que não tinha filhos, ela não era bem vista. E na realidade Raquel é Raquel é esposa de Isaac, Isaac filho de Abraão.
Nesse tempo, nessa sociedade, nessa circunstância, Deus ele lembrou de Raquel, esposa de Isaac, e teve misericórdia dela. Olha a misericórdia de Deus indo, indo, indo. A misericórdia de Deus ela não para. E chega um dia que Deus escolhe para poder mostrar a sua misericórdia. E chega um dia que Deus se lembra de trazer a sua misericórdia. E chega um dia que Deus fala, olha, eu vou trazer misericórdia. E assim faz. E Deus trouxe misericórdia a Raquel. E Raquel deu filhos. Deus se lembrou de sua aliança no Egito. Você vê, em Êxodo capítulo 2, versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão. De sua aliança com Abraão. E com Isaac e com Jacó. E aí você vê, no decorrer desse texto, Deus ele mostra que ele lembrou do gemido do povo. Ele lembrou da aliança. Ele lembrou que ele tem uma aliança com Abraão. E sabe o que aconteceu dali para frente? Dali para frente, Deus levanta Moisés. Para que Moisés seja aquele que vai liderar a saída do Egito. Para que Moisés seja aquele que vai ser usado por Deus para mostrar a graça do Senhor. Para mostrar que Deus com braço forte liberta o povo dele. Para mostrar que não há aquele que consegue segurar os filhos de Deus. Para mostrar que por mais que o mundo com toda a força e todo o poder tente calar, tente perseguir, tente massacrar os filhos de Deus, jamais vai conseguir. Porque é Deus que é soberano. A dor é passageira. A prisão, entre aspas, é passageira. Mas o Senhor nos dá a liberdade eterna nele. E isso aqui é só uma passagem. Ontem nós éramos crianças. Hoje nós já estamos onde estamos. E amanhã, o amanhã pertence a Deus. Talvez a gente não conheça. Mas Deus conhece. E é Ele quem nos liberta. É Ele quem nos cura. É Ele quem nos protege. E justamente Deus lembrou de Israel dentro do Egito. Deus teve misericórdia de Israel dentro do Egito. E Deus se lembrou e fez o quê? Trouxe justiça. Justiça para os inimigos de Israel e graça e misericórdia para Israel. Trouxe a libertação. Ou seja, mais uma vez nós vemos Deus trazendo misericórdia. Deus mostrando a sua misericórdia. Assim também de Ana, esposa de Eucana. Ela também não tinha filhos. Vivia o mesmo cenário que Raquel. Não tinha filhos, não podia ter filhos. Mas o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ou seja, Deus se lembrou de Ana e trouxe misericórdia. Deus se lembrou de Ana e mostrou a misericórdia para ela. Mais uma vez nós vemos, quando Deus se lembra, Ele mostra misericórdia para os seus filhos. Mais uma vez nós vemos, quando Deus se lembra, Ele mostra o juízo também. Mais uma vez nós vemos que quando Deus se lembra, algo extraordinário acontece. Voltando a dizer, deixando muito claro, Deus ele sabe de tudo, todas as coisas. Mas no nosso tempo, no nosso momento, nós temos essa divisão de tempo entre passado, presente e futuro. Deus ele está, Deus ele é. Não há para ele passado, presente e futuro. Então, para nós, quando ele se lembra do nosso tempo, é no nosso tempo presente. Mas, na realidade, ele já se lembrou. Como assim? Como assim? A questão é, Deus ele se manifesta a nós de forma gradual, para que a gente consiga entender quem ele é. Nós estamos debaixo do tempo dele. E justamente dentro do tempo dele, ele se manifesta de forma gradual. Então, assim, não existe nada atrasado na sua vida ou adiantado na sua vida, pelo contrário. Sua vida está no tempo que o Senhor estabeleceu. E quanto mais você busca servir a Ele, quanto mais você busca estar alinhado com Ele, mais esse tempo ele se sincroniza com o dele. Mais vocês se sincronizam. E é isso que é importante. Vamos continuar. Levítico capítulo 26, versículo 42. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão. Me lembrarei, e da terra
me lembrarei. E aí você vê, Deus está mostrando que não só ele se lembra para trazer justiça, para trazer juízo, para trazer graça, mas ele também honra a sua aliança. Ele também honra a sua palavra. Ele também honra a palavra que ele deu. Ele também honra quando ele fez um juramento para este Abraão. Deus, ele é um Deus que não volta com sua palavra. Deus é um Deus que ele falou e eternamente é. E ele deixou claro, eu lembrarei da minha aliança com Jacó. Jacó, no caso, ele teve um novo nome, chamado Israel. Jacó é conhecido por Israel. Israel, ou Jacó, é o pai de 12 gerações, de 12 nações, que são as 12 tribos de Israel. Então, eu me lembrarei, lembrarei da minha aliança com Jacó, ou seja, eu lembrarei a minha aliança com Israel. Olha, também lembrarei da minha aliança com Isaac, ou seja, vou lembrar da aliança com o pai de Jacó, vou lembrar da minha aliança com o pai de Israel, vou lembrar da minha aliança com ele. E também vou lembrar com Isaac. E também vou lembrar a minha aliança com Abraão. Ou seja, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele se lembra da sua aliança, que ele começou em Abraão, continuou em Isaac, testificou em Isaac, e em Jacó ele mostrou as 12 tribos. Mostrou ali o que ele tinha planejado desde o início. As 12 tribos. E depois todas se tornam uma em Cristo. Mostrou justamente ali as duas alianças, Jacó e Israel, Efraim e Judá. Mostrou tudo fazendo uma ligação só. Depois, se Deus quiser, a gente faz um vídeo só sobre isso, mas a questão é, Deus, ele juntou a terra e o céu. E aqui ele está deixando claro, eu lembrarei da minha aliança com Jacó, com Isaac e com Abraão. E eu também me lembrarei, e da terra me lembrarei. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó são testemunhas, e a terra também é testemunha. Deus, ele fala, olha, eu convoco os montes, o céu e a terra, como testemunha do que hoje estou dando para vocês. Eis que eu dou o caminho da vida e o caminho da morte. Escolham, pois, o caminho da vida para que vocês vivam. Não escolham o caminho da morte. Caso contrário, vocês morrerão, seus filhos morrerão. Então Deus deixa claro, eu estou lembrando da minha aliança e vou trazer justiça. Eu estou lembrando da minha aliança e vou trazer juízo. Eu estou lembrando da minha aliança e eu vou abençoar. Deus está deixando isso claro. Está chamando as suas testemunhas para poder fazer isso. Inclusive hoje, nós somos aqui. As testemunhas do Senhor. As testemunhas do Evangelho de Cristo. As testemunhas daquele que morreu e ressuscitou no madeiro. Vamos continuar. Ezequiel capítulo 16, versículo 60. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança contigo nos dias da tua mocidade. E estabelecerei contigo uma nova aliança eterna. Aleluia. Olha que coisa linda. Aqui Deus está deixando claro a antiga aliança que ele estabeleceu e está mostrando que ele vai trazer uma nova e eterna aliança. Ele está mostrando que a aliança antiga ela não foi cumprida. Por quê? Não por falta dele, mas por falta nossa. Não por falha daquele que fez a aliança, mas por falha daquele que devia cumprir. Que seria Israel, seria o povo de Israel. Não por falha daquele que fez o casamento no deserto. A lei que foi entregue através de Deus ao povo. Não por falha dele, mas por falha nossa. Pelos nossos pecados, pelo nosso coração duro de pedra. Por causa de nós, a aliança foi perdida. Por causa de nós, a aliança não foi aceita. Por causa de nós, a primeira aliança, nós desprezamos. Mas Deus, com sua graça, sua misericórdia e seu poder, o que ele fez? Ele prometeu que traria uma nova e eterna aliança. Ou seja, não vai haver mais uma aliança. Só há duas. A antiga aliança e a nova aliança. Acabou. Não vai haver a terceira, a quarta, a quinta. Acabou. Por quê? Porque a antiga aliança era feita com paus e pedras e sangue de animal. E a nova aliança é uma aliança eterna, porque é feita com o sangue do próprio Deus. O sangue de Jesus é o início da nova e eterna aliança.
Quando Jesus derramou sangue por mim e por você, ele está mostrando que ali uma nova aliança eterna é feita eternamente. E eu deixo claro, e eu faço questão de dizer, uma nova aliança é feita eternamente de forma perpétua. Eu quero ser redundante nisso, porque assim, não há um novo ensino, não há um novo sacrifício, não há um novo Cristo, não há um novo Messias, não há um novo rei, não existe nada disso. Qualquer um que aparecer depois de Cristo, não existe. Hoje nós estamos em 2025. Qualquer um que aparecer dizendo que é o Messias, que é o Cristo, que é isso e aquilo, não é. Por quê? Porque só um conseguiu cumprir os 613 mandamentos completos e mais todos os outros mandamentos de forma indireta, que são muito mais de 613. Diretos, 613 Jesus cumpriu. Inclusive, eu aconselho, nós temos uma playlist do livro de João completo, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 21, versículo, se eu não me engano, acho que 26, o último versículo do livro de João. Eu aconselho que vocês assistam para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Por quê? Porque nessa playlist, o apóstolo João, né, na sua carta, no seu evangelho, ele deixa claro, ele estava falando ali para todos, inclusive gentios, né, e também judeus. E estava mostrando que Jesus é o Messias esperado. Assim, quando a gente ouve e vê de judeus que estavam ali vivendo com Jesus, e conheciam a Torá, e conheciam as leis, e conheciam os mandamentos, e estavam vivendo tudo aquilo, inclusive perderam suas vidas garantindo que aquilo era verdade. Inclusive, nenhum deles, em momento nenhum, disse algo diferente do que aconteceu, do que eles viveram. Pelo contrário, todos eles garantiram que aquilo é real. Todos eles garantiram que aquilo era verdade, inclusive o próprio Judas. Porque o próprio Judas, ele entendeu que ele traiu o Messias. Então ele próprio garantiu que tudo aquilo era verdade. E não só tudo isso, mas a realidade que eles viveram e viram. Em assuntos periféricos, eles eram errados. Não eram errados, mas assim, por exemplo, no Evangelho de Marcos, diz assim, Jesus, quando estava passando pela porta, ele curou quatro pessoas. Já no Evangelho de Mateus diz, não, naquele dia que ele estava passando pela porta, ele curou 2 pessoas. Aí o Evangelho de João fala, não, ele não curou nem 4 nem 2, ele curou 6 pessoas quando ele estava passando pela porta. Por quê? Porque isso é provado cientificamente. Quando as pessoas, um grupo, conta literalmente a mesma história, aquele grupo se reuniu para contar a mesma história. Mas quando nos assuntos principais o mesmo contexto ele continua, mas nos assuntos periféricos ele tem discordância, isso prova que a história não foi combinada, digamos assim. Por isso que o Evangelho ele é uma obra absurdamente fantástica, porque justamente garante que ele é totalmente correto. E aí que tá. Deus lembrou da aliança e trouxe a nova e eterna aliança em Cristo. O sangue de Cristo é essa certeza que nós vivemos essa nova e eterna aliança. E só para finalizar, eu super recomendo que assim que terminar esse vídeo, assista a playlist do livro João completo, que a gente vai pegando capítulo por capítulo, versículo por versículo, e vamos em cada capítulo, em cada versículo, tendo a certeza de que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez e que cumpriu a nova e eterna aliança. Então, nos apeguemos a ele. Vamos continuar. Muitas vezes os salmistas ou profetas pedem a Deus que se lembre, não porque Deus tenha esquecido, mas como uma forma de súplica intensa para que ele haja. Olha, uma forma de oração é: Deus, lembra do teu povo. Deus, lembra de Israel. Deus, guarda Israel. Deus, prospera Israel. Deus, tem misericórdia de Israel. E quando eu oro dessa forma para honrar o nosso Jesus Cristo, eu não estou orando só pelo Israel física que está no Oriente Médio. Eu estou orando por aqueles que creem de Cristo. Porque o apóstolo Paulo disse, agora não há mais, pois, grego, judeu, gentil, porque todos agora fazem parte da família do Senhor.
Então, assim, literalmente, quando nós pedimos misericórdia por Israel, quando nós pedimos a Deus para guardar, proteger, livrar Israel de todos os males, a oração serve para todos aqueles que estão com o nome no livro da vida. E claro, Deus também amava Israel físico, local físico, amava e ama muito. Amava e ama muitíssimo. Deus ele deixa claro isso. Inclusive, o único local da terra que ele vai voltar e pisar vai ser justamente lá. E vai separar um monte lá, um lado e o outro. Então, assim, Deus ele vai fazer isso quando ele vier trazer sua justiça. Mas a questão é, o salmista, quando ele orava assim, Deus, lembra do teu povo. É justamente clamando e conclamando a vontade e a misericórdia e o favor de Deus. Salmos capítulo 25, versículos 6 e 7. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Nossa. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Gente, a misericórdia do Senhor, ela não é específica para um tempo. Ela não é específica para um momento. Ela não é específica para uma pessoa específica, né? Uma pessoa exclusiva. Mas ela é aberta a todos que pedem. A misericórdia do Senhor, ela literalmente tem o poder de passar por cima do seu pecado, passar por cima da sua circunstância, passar por cima do seu cativeiro, passar por cima de tudo que você conhece e que você não conhece. A misericórdia do Senhor ela é tão poderosa que ele dá o mesmo sol para os justos e injustos. Não por bondade, mas por misericórdia. Para que o pecador ele venha se arrepender e voltar ao caminho do Pai. Para que a misericórdia do Senhor ela não venha e a justiça dele não venha e acabe com tudo. A misericórdia dele se renova. E ele não tem só uma misericórdia, mas ele tem muitas misericórdias. A misericórdia dele é muito grande. Por isso que o salmista diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades e das tuas bondades. Meu Deus. Gente, imagina. Deus, bom, perfeito, maravilhoso. O salmista vem e fala: ô Pai, lembra das tuas bondades. Sabe o que é isso? Intimidade. É intimidade com o Pai. Quando a gente tem um amigo e a gente não tem medo de, eu não digo nem cobrar, mas lembrar, digamos assim. Rapaz, você disse que ia me dar um copo de água. Eu tô morrendo de sede. Olha, lembra que você é bom. Meu amigo, lembra que você é bom. Eu tô com sede. Ou, meu amigo, desculpa, me perdoa, esqueci aqui e tal. Com Deus é muito mais. Deus, ele é bom. Muito bom. E ele fala. Aí o salmista diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades. Porque são desde a eternidade. Olha, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade. Oh, Senhor, eu era ignorante. Senhor, eu era bobo, eu era ingênuo. Não lembro dos pecados da minha mocidade, não. Olha, nem das minhas transgressões, nem dos meus erros, que são bobos. São erros superficiais. São erros que não vai me levar para o inferno, mas também não é positivo. São erros que não acrescentem nada. Por favor, Pai, não lembra dos meus pecados e também desses erros pequenos. Mas segundo a tua misericórdia, nossa, aí o salmista vai no ponto certo. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que faz lembrar a ele a sua aliança. Mas segundo a tua misericórdia,
Senhor, não lembra dos meus pecados, não lembra das minhas pequenas falhas, não. Mas, ó, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, porque por tua bondade, Senhor. Aqui a gente vê justamente o oposto do que a gente estava vendo até aqui. Aqui nós estávamos vendo a bondade de Deus, lembrando, né, daquelas pessoas e trazendo a misericórdia e a bondade, e também trazendo justiça. Mas aqui nós vemos o salmista invocando a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, para que Deus venha se lembrar dele. E aí que tá. Deus se lembra dele. Deus lembra-se dele. E traz a bondade, traz a misericórdia e traz a presença. Olha, quando você falar com Deus, fala assim: Senhor, perdoa meus pecados em nome de Jesus. E lembra de mim, porque eu preciso de ti. Essa oração, ela é muito mais forte e poderosa do que milhões de palavras. Sabe por quê? Porque você lembra de quem você é. Você precisa de Deus. Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Eu sem Deus não sou nada. Ele é tudo para mim. Da mesma forma eu digo, sempre que você for falar com Deus, Pai, eu te peço perdão, Pai, em nome de Jesus, por todos os meus pecados conscientes e inconscientes, todas as minhas falhas. Ô Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, lembra de mim. E o Pai Nosso é o quê? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o Senhor, nosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, exaltamos ao Senhor, glorificamos ao Senhor, pedimos perdão por quem somos. E Ele se lembra de nós. Vamos continuar por causa do horário. Salmos capítulo 106, versículo 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Ô Senhor. E aí você vê de novo o salmista ele lembrando da bondade de Deus. O salmista lembrando da bondade de Deus, inclusive mostrando, olha, o teu povo, ele quer você. O teu povo clama pela tua presença. Por favor, lembra do teu povo. E Deus lembrou. Neemias capítulo 13, versículo 14. Lembra-te de mim, meu Deus, por isto. E não apagues as minhas benevolências, ou seja, não apague as coisas boas que eu fiz. Que eu fiz à casa do meu Deus e as suas guardas. Neemias, nesse contexto, ele vivia uma luta muito grande. Ele estava reconstruindo Israel. Ele estava reconstruindo aquele ambiente que o pessoal deixou, que Israel estava no exílio. Aquele ambiente totalmente destruído, Israel totalmente destruída. E Neemias estava passando uma luta muito grande, tanto com os inimigos de fora de Israel, quanto com o próprio povo que ficou. E aí justamente Neemias faz uma oração muito forte. Lembra-te de mim, meu Deus. Neemias tinha tanta certeza da missão que Deus deu para ele, que ele sabia que o que ele estava fazendo glorificava a Deus de forma constante. Por isso que Neemias falou, lembra-te de mim, meu Deus. Porque ele sabia que o caminho que ele andava glorificava a Deus. E eu faço uma pergunta para você. Se hoje você orar assim, Senhor, lembra-te de mim. Será que você faz essa oração em paz? Porque você está bem com Deus? Ou você tem medo da justiça que Ele vai trazer sobre sua vida? E uma coisa eu já deixo clara. Fique em paz. Não existe certo. Não existe santo. Todos nós pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Mas se nós temos vontade de buscar Deus, se nós temos vontade de estar junto de Deus, essa vontade, esse desejo não vem de nós, mas vem do próprio Deus dentro de nós. Ou seja, ore assim, desse jeito, Deus, em
Em nome de Jesus eu te peço, lembra-te de mim, Pai. Oh Deus, lembra-te de mim. Em nome de Jesus, lembra-te de mim. Sabe por quê? Porque toda a glória, todo o louvor foi dado a Cristo. E Cristo se deu para nós. Então fique em paz. Porque sempre que você for para Deus, Ele nunca vai ser contrário a você. Ele nunca vai te machucar, Ele nunca vai te pisar, Ele nunca vai te rejeitar. Pelo contrário, Ele sempre vai te cuidar, te amar, te zelar. Por quê? Porque Deus é bom. E toda a justiça de Deus foi empregada em Cristo. E justamente por causa dele, nós temos livre acesso ao Pai. Não é mais um acesso, será que eu vou e ele vai me bater? Será que eu vou e ele vai me reclamar? Será que eu vou e ele vai olhar assim torto para mim? Não, é o contrário. É justamente a parábola do filho pródigo. O filho está lá, distante, e aí simplesmente, poxa, eu estou aqui passando fome, passando necessidade terrível, e lá os empregados do meu pai têm uma vida boa, uma vida muito melhor que a minha. Eu vou voltar para casa e vou pedir para ser empregado do meu pai. E aí Jesus deixa muito claro, quando o pai vê o filho sujo, largado, fedorento, quando o pai vê o filho de longe, o pai vai correndo ao seu encontro. O pai vai correndo ao seu encontro. Jesus vai até você todos os dias e te abraça, e te beija, e tira seu anel e coloca em seu dedo. Porque você não é mais um, você não está largado, você não foi abandonado, você não está no meio da rua, você não está jogado para fora. Não. Você tem pai, você tem família, você tem casa. O que eu tenho, meu filho, é seu. Eu jamais virei as costas para você. Foi você que quis sair. Mas agora você voltou. E esse para mim é o maior presente que tem. O pai foi lá e tirou suas sandálias e deu para o filho. Tirou suas roupas e deu para o filho. Tirou seu anel. Que anel significa poder. Significa poder ali sendo exercido. Significa que ele continua ali tendo o seu poder de filho, de dono. De filho do dono, pegou esse anel e deu para o filho. Pôs um anel no dedo do filho e falou, ó, meu filho, eu te amo. Ó, mate os bichos, vamos fazer uma festa muito boa, porque um filho que estava perdido e morto voltou. Então, toda vez que você pedir a Deus para se lembrar de você, é isso que ele vai fazer. Ele vai ao seu encontro e vai se alegrar, vai fazer festa, vai se encher de alegria. Ah, mas eu faço isso. Ah, mas eu faço aquilo. Ah, mas minha vida é assim, minha vida é assada. Não importa. Chame Jesus. Chame Jesus. Peque com Jesus. Meu Deus, eu não quero escandalizar ninguém. Pelo amor de Deus, não entenda isso como escândalo, mas a questão é, chame Jesus para a sua vida. Esteja com Jesus na sua vida. Você está ali fazendo o que for, converse com Jesus, socorro. 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 Que isso? Continue com ele, independente de como você esteja. A mensagem de Jesus é muito clara. Eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que são santos, que estão totalmente limpos. Não! Eu vim para aqueles que estão doentes. Clame a ele. E principalmente quando você estiver no pecado. E principalmente quando você estiver no erro. E principalmente quando a sua consciência estiver te acusando. Clame a ele nesse momento, porque nesse momento ele vai te ouvir. Ele garantiu que assim é. Não é que assim vai ser, mas assim é. Ele garantiu que vai estar com você. E chame ele para o seu pecado, para o momento difícil. Chame ele, clame por Jesus e ele vai mudar a sua vida. Assim ele fez e assim ele faz. E ele eternamente ele vai fazer. Vamos continuar porque temos horário e a aliança de Deus continua. Vamos continuar. Gênesis
Jeremias capítulo 14, versículo 21. Não nos rejeites por amor do teu nome. Gente, olha Jeremias. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desonres o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Você vê, quando Deus ele lembra, e quando nós clamamos a Ele para que Ele lembre-se de nós estamos trazendo tudo aquilo que Ele prometeu. Jeremias ele entendia que a lembrança de Deus trazia a existência dessa terra, a presença dele. Jeremias entendeu que a lembrança de Deus não só mudava cenários externos, mas também mudava quem nós somos. Jeremias entendeu que quando Deus ele se lembra, ele muda tanto fora quanto dentro. Porque quando ele fala assim, não desonres o trono da tua glória. Quem é o trono da glória de Deus? Somos nós. Nós somos filhos dele. Nós somos aquele que Deus habita. E Deus ele está deixando claro, olha, vocês são minha habitação. Vocês, literalmente, são meus. Lembre-te e não anule a tua aliança conosco. Nós fazemos parte da aliança. Deus fez uma aliança conosco e nós fazemos parte dela. A aliança que Deus fez com Abraão, ela se perpetua em Cristo e chega a você. Você não é abandonado, você não é mais um. Você é filho do Senhor porque você crê em Cristo. Como é que você sabe se você é filho de Deus ou não? Se você crê em Cristo. Se você crê em Cristo, você é filho de Deus. Acabou. O apóstolo Paulo diz, aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus é Senhor e Salvador, já está salvo. Não é que vai se salvar. Já está. Por quê? Porque o pré-requisito para ser salvo é crer em Cristo. Se você crê, já está salvo. Vamos continuar. Deus se lembra da aliança. Olha que coisa linda. Salmos capítulo 108, versículo 8. Lembrou-se da sua aliança para sempre. Da palavra que mandou a 1000 gerações. Você vê. Tem momentos que Deus lembra, traz juízo. Tem momentos que Deus lembra, traz graça sobre alguém. Mas tem momentos que Deus lembra e traz graça sobre o povo. E tem momentos que Deus lembra e traz graça sobre a família. E tem momentos que Deus lembra e traz graça sobre todos que estão fazendo parte daquele ambiente. Deus lembrou-se da sua aliança. Deus quer lembrar da sua vida. Clame a Deus, fale assim, fala desse jeito, Deus, lembra-te de mim, Pai. Lembra do ladrão na cruz? Então, lembra-te, ei Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia nem ter respondido. Jesus podia ter ignorado. Jesus podia simplesmente falar, não dá mais tempo. Você já está condenado. Jesus não fez nada disso. Jesus nunca virou as costas para ninguém. Jesus nunca rejeitou ninguém. Jesus nunca foi contrário a alguém que foi até ele. Pelo contrário, todos que foram até ele, ele amou. Jesus simplesmente olha para aquele ladrão, vira o rosto, olha para ele e fala, ainda hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, mas ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? Lembra-te de mim. Quando o ladrão falou isso, ali foi o próprio Deus, no ladrão, trabalhando nele. O próprio ladrão se lembrou de quem Jesus é. O Messias de Deus que estava ali, sendo esbagaçado pelo pecado de toda a humanidade. O próprio ladrão lembrou quem Deus é. E lembrou da promessa. A promessa que o Messias viria.
e estava ali do lado dele. Por isso que ele disse, lembra-te de mim. E o que é que Jesus responde? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Quando o Senhor, ele lembra, coisas extraordinárias acontecem. Salmos capítulo 115, versículo 5. E vamos correr por causa do horário, meu Deus. Deus deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da tua aliança. Você vê, Deus garante que ele vai lembrar da aliança. Deus garante que ele lembra e vai se lembrar da aliança. Você não foi esquecido, não. Você não foi esquecido por Deus, não. Ah, mas eu estou numa situação assim, assado. Não importa. Você está de passagem. Pede a Deus, Deus, lembra-se de mim. Lembra-se de mim, Pai. Pode ficar tranquilo. Porque algo extraordinário vai acontecer. 2 Reis, capítulo 13, versículo 23. O Senhor, porém, teve misericórdia deles e se compadeceu deles e olhou para eles por amor à sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, nem os lançou ainda de sua presença. Você vê, Deus, ele lembra, continua lembrando da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E essa aliança chega a nós através de Cristo. E isso é fantástico porque assim, aquilo que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, nós somos herdeiros. Por quê? Porque nós cremos em Deus. Nós cremos naquele que vem e que disse Baruch atah b'shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós cremos naquele que entrou em Israel e foi proclamado ali como rei. Nós cremos naquele que andou montado em um jumentinho, filho de jumento. Nós cremos naquele que veio de Belém, como está escrito. Mas tu virá, pois, de Belém Eufrata. Tu que libertarás as nações. Zacarias. Sofonias. Ah, mas se vocês... ninguém sabe de onde o Messias vai vir. Mentira! Mentira! Está escrito. Tu virás, pois, de Belém Eufrata. E Jesus veio de onde? De Belém. Justamente de lá. Inclusive, volto a recomendar, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, assistam a playlist do livro de João. Porque lá a gente pega capítulo por capítulo, versículo por versículo, e comprovamos que Jesus é o Messias prometido. Vamos continuar. O cumprimento da memória de Deus. Aleluia. Olha que coisa linda. O cumprimento da memória de Deus. Aqui a gente começou a entender que a memória de Deus é a justiça. Lembra? A justiça. A justiça. O cumprimento da memória de Deus é Deus, faz justiça, Senhor. Não a justiça do homem, mas a tua justiça. Mas ao mesmo tempo Deus, faz a tua misericórdia. Não a misericórdia do homem, mas a tua misericórdia. Assim como Deus é 100% justo, ele é 100%. Assim como Deus é 100% justo, ele é 100% gracioso. Ele é 100% bom. Ele é 100% em graça e em misericórdia. Em justiça e em misericórdia. Só ele consegue ser assim. A gente não consegue. Às vezes a gente é mais justo. E às vezes a gente tem mais graça. Bondade, né? Graça. A gente sim vai pender para um lado. Ou graça ou justiça. Mas Deus, ele é 100% justo e 100% gracioso. Entende? O cumprimento da memória de Deus. Nossa, aqui é maravilhoso. Lucas capítulo 1, versículo 54 e 55. Cântico de Maria. Socorreu a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Nossa! Lembra da misericórdia do Senhor? Lembra da misericórdia do Senhor? Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Lembra-te da tua misericórdia para com o teu povo. Lembra-te da tua misericórdia para comigo, Senhor. Olha aqui, Lucas aqui.
escrevendo a respeito de Jesus. Socorreu a Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. E Lucas, ele vai muito mais além. E Lucas, ele é muito mais detalhista. E Lucas, ele não só vai ali e dá com detalhe, mas ele garante que foi assim, desse jeito. Como falou a nossos pais. Assim como nossos pais aprenderam que Deus ia se lembrar da sua misericórdia e ia trazer o Messias, da mesma forma como falou com nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para todo sempre. Olha aí. Olha aí. Olha a misericórdia de Deus. Olha a lembrança de Deus. Olha o cumprimento da lembrança de Deus. Lembra o que o povo orou? Deus, lembra-te da tua misericórdia. O que Deus respondeu? Eu sempre lembrarei da minha misericórdia. Eu sempre lembrarei de vocês. A minha memória não foi apagada, pelo contrário. Ainda que ninguém se lembre, Deus se lembra. E aí que tá. Deus cumpriu em Cristo a sua memória. Olha aqui. Da mesma forma, lembrando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais. Socorreu a Israel, seu servo. Como falou aos nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. Olha que coisa linda. Uma oração respondida. A lembrança de Deus cumprida. A profecia do Senhor cumprida. E mais uma vez Cristo sendo exaltado e glorificado e confirmado como o Rei e o Messias prometido. Aqui. Lucas capítulo 1, versículo 72 e 73, profecia de Zacarias. Para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Olha que coisa linda. Olha aqui de novo, garantindo isso. Que Deus iria se lembrar e se lembrou. Que Deus iria se lembrar da sua aliança e se lembrou. Que Deus iria se lembrar de libertar Israel e se lembrou. Olha aqui, que coisa linda. Do juramento que jurou a Abraão. Olha, o juramento que Deus deu para Abraão. Continua. O que Deus jurou para Abraão? Abraão, na época de Abraão não tinha nem filho. Na época Abraão não tinha nem filho Abraão tinha. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu lhe farei uma grande nação. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Um belo dia Abraão estava dormindo, simplesmente Deus fala: olha, Abraão, sai da tua tenda. Olha para o céu. Farei a tua descendência mais numerosa do que a estrela do céu. Farei a tua descendência mais numerosa do que a areia do mar. A areia do mar é carne. Os filhos diretos de Abraão pela carne. Mas a estrela do céu é espírito. Aqueles que creem em Cristo fazem parte do Espírito de Deus. Fazem parte do próprio Deus. E são descendência direta de Abraão. E justamente aqui nós estamos. O cumprimento de Deus. Deus se lembrou de você. Deus se lembrou da sua alma. Deus se lembrou de quem você é. E cumpriu em Cristo. E garantiu em Cristo. A promessa que Deus fez a Abraão, ele cumpriu. E justamente o oposto, o perdão, como não se lembrar. Olha, era para a gente justamente terminar aqui. Essa questão da lembrança de Deus. Mas Deus, ele é tão bom com a sua lembrança, que ele deixa claro que, olha, assim como eu tenho uma lembrança perpétua, e eu vou me lembrar e vou mudar a sua vida quando eu me lembrar, ele também deixa claro: eu não mais me lembrarei de quem você era. Eu não mais me lembrarei do que você foi. Eu não mais me lembrarei de quando você clamava a mim, porque você estava naquele momento terrível de pecado. Porque a partir de agora, você é outra pessoa. Acabou. Uma promessa mais poderosa, uma das promessas mais poderosas da nova aliança é que Deus, ao perdoar, escolhe ativamente não se lembrar dos nossos pecados.
Gente, só para e pensa. Deus não esquece de nada. Mas ele escolhe não se lembrar de quem você era antes dele. Deus escolhe não se lembrar dos seus pecados. Deus escolhe não lembrar dos seus erros, das suas falhas. Ele escolhe não lembrar do seu lado negativo. Ele escolhe isso. Então, se Deus te perdoou, se perdoe. Se Deus te perdoou, não fique lembrando do seu pecado, não fique remoendo o seu pecado. Se Deus te perdoou, quem é você para ficar se martirizando? Se Deus te perdoou, você é maior que Deus agora para você ficar se martirizando? Eu fazia isso, eu vivia assim, eu fazia assado. Esqueça! Vida nova! Você está com Cristo. Se você está com Cristo, você é outra pessoa. Acabou! Jeremias capítulo 31, versículo 34. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é fiel e justo para falar e garantir. Deus é fiel e justo para falar e cumprir. Ele falou, eu perdoarei seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Ele falou e cumpriu. Fique em paz. Perante Deus você está limpo com Cristo. Perante Deus você está santo com Cristo. Perante Deus não há nada de errado com você, com Cristo. Por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus em você. Fique em paz. Hebreus capítulo 8, versículo 12, que justamente foi citado em Jeremias. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações, dos seus erros, não me lembrarei mais. Aleluia, glória a Deus. Acabou. Vida nova. E essa é a mensagem. Ainda que todos se esqueçam, Deus não se esquece. Deus sempre vai se lembrar. Lembrar de te abençoar, lembrar de te guardar, lembrar de te proteger, lembrar de estar contigo. Lembrar de olhar Jesus em você e te amar todos os dias da sua vida. E é isso. Let's bora que Deus é bom que importa. Se você chegou até aqui, dá um like para chegar em mais pessoas. Se inscreve aqui para que quando chegar novos vídeos você seja notificado. E é isso. Let's bora que Deus é bom que importa. Tamo junto em nome de Jesus. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém. E lembre-se disso. Ora desse jeito. Deus, lembra-se de mim, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez, deixa um like aqui e se inscreve. E let's bora que Deus é bom que importa. Tamo junto em nome de Jesus. Amém.